Quem são os santos? Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 7 e versículo 10, que serão vencidos pelo anticristo na grande tribulação. Antes de continuar, eu sou o pastor Francisco Bento e eu gostaria de convidar-lhe para assistir os nossos demais vídeos no nosso canal, deixar aí o seu like e também se inscrever se ainda não se inscreveu. Adquira o nosso livro Apocalipse, Acontecimento das últimas coisas, do fim dos tempos. Este livro está preparado para o seu crescimento espiritual. Respondendo aqui, porque isso aqui é uma questão muito problemática. Existem alguns intérpretes que dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação, vai ser governada, esmagada, estrangulada, vencida e derrotada e acabada pelo anticristo. Será isso verdade? Como fica aquelas palavras de Jesus em Mateus 16, 18, quando disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus vai deixar que a sua noiva seja esmagada, vencida e derrotada pelo anticristo, meu amigo. Como é que fica essa interpretação? Em Apocalipse 13, 7 diz, falando do surgimento do anticristo: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Diz, e deu-se-lhes poder sobre toda tribo e língua e nação. Logo, no versículo 10, afirma algo semelhante, onde menciona também os santos. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Alguns dizem é a igreja, porque o único que é chamado de povo santo na Bíblia é a igreja. É mentira. Isso é mentira, totalmente mentira. É falta de conhecimento de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, e muitas outras passagens em Deuteronômio e no Antigo Testamento, onde o povo de Israel é chamado de povo santo. Então é melhor crer que aqui se refere ao povo de Israel, aos fiéis da grande tribulação, nesse caso não somente Israel, senão aqueles que mesmo sendo gentios se aliarem a Israel. Mas a gente sempre vai dizer Israel, a igreja não, porque a igreja, desde o capítulo 4 em diante do livro de Apocalipse, já está na glória com Cristo. E a igreja só aparece outra vez em Apocalipse no capítulo 19, nas bodas do Cordeiro e voltando à terra com Cristo. Agora, se você persiste em dizer que estes santos é a igreja, então quem são aqueles lá de Mateus capítulo 24, está falando da grande tribulação, Mateus 24, 15. No verso 22, diz que se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quem são esses escolhidos? Logo no versículo 31 diz que ele enviará seus anjos com rijo clamor, e ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos da terra. Quem são esses escolhidos? Aqui está falando da segunda vinda de Cristo, a segunda fase. Se trata do povo de Israel, dos fiéis durante a grande tribulação. Não tem nada a ver com a igreja. Agora, já que você insiste em dizer que é a igreja, eu lhe pergunto, vamos para Apocalipse capítulo 20 e versículo 9. E está falando que depois do milênio, Satanás será solto da sua prisão, ele vai juntar as nações da terra para se levantar contra Deus. Aí diz assim, no verso 9, e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos. A palavra santos em Apocalipse 20, verso 9, a quem se refere? A igreja, aqui está falando do milênio, e o milênio é para Israel na terra. Então a palavra santos aqui se refere a Israel. Se você insiste em dizer que é, então eu lhe convido para o livro do profeta Daniel. Em Daniel, capítulo 7, está falando de uma ponta pequena que saiu no meio daquelas 10, uma ponta pequena que tinha boca e que tinha olhos e tal. E aqui diz que essa guerra foi fazer guerra aos santos, e fazia guerra aos santos e os vencia.
é a igreja. Daniel está profetizando acerca da igreja, não tem nada a ver. Daniel profetizou para os judeus e não para a igreja. Deus abençoe você. Siga vendo nossos vídeos no nosso canal para o seu crescimento espiritual.